como eu começaria agora em 2026 a criar design gráfico, a me profissionalizar em design gráfico utilizando apenas o celular. Então é bem simples, nesse vídeo aqui eu vou te explicar passo a passo como você pode seguir nesse rumo de design gráfico, nessa profissão, começando com o seu próprio celular, um celular aí de 4 GB de memória RAM, já vai ser mais do que o suficiente para que você já tenha um bom desempenho, já que você consiga iniciar no design gráfico, tá? Então vamos lá, diretamente para o conteúdo, tá? Então, se você ainda não me conhece, meu nome é Davidson Roseno, eu sou designer divergente e já trabalho a design gráfico utilizando apenas o celular há mais de 4 anos. Nesse tempo, eu já juntei mais de 10 mil reais apenas utilizando o celular para criar os designs, tá? Então, eu tenho um pouco aqui de conhecimento para te passar e o que eu faria nesse decorrer dos últimos anos, o que eu faria agora em 2026 se eu quisesse iniciar nessa carreira, tá? Então a primeira coisa é você entender o que é o design gráfico, entender como criar um bom design gráfico. E como que você faz isso? Estudando, comprando cursos, comprando ali treinamentos, mentorias, mas calma, você não precisa comprar nenhum tipo de curso, você não precisa comprar nenhum tipo de mentoria agora no início, tá? Mentoria e curso são para pessoas que já querem profissionalizar ainda mais, já querem aumentar o seu nível de design gráfico, tá? Então você que está começando agora, só pesquisar no YouTube os conhecimentos principais do design gráfico, que são os conceitos do design gráfico, tá? E é só você colocar aqui mesmo no próprio YouTube, conceitos de design gráfico. E aí vai aparecer diversos vídeos que contêm bastante explicações, tá? Contém bastante conteúdo. E aí você vai assistindo, ele vai aprendendo. E aí você vai aprender sobre a margem, vai aprender sobre o contraste, vai aprender sobre a hierarquia das informações, a escolher boas tipografias, a escolher uma boa paleta de cores e muitos outros também conceitos do design gráfico, tá? Tá, Davidson, eu entendi. Mas e depois de eu entender os conceitos do design gráfico, qual o próximo passo? O próximo passo é você encontrar uma ferramenta na qual você vai estar criando os seus próprios projetos. Mas calma, você não precisa já começar a ir para o Photoshop, não. Calma. Com o próprio Canva, hoje em dia, já agora em 2026, você já consegue criar bons designs, tá? Eu também comecei pelo Canva, mas naquela época, lá em 2022, o Canva não chegava nem aos pés do que é agora, tá? O Canva, só para vocês terem ideia, ele não tinha a opção de camadas, então você teria que ficar colocando ali peça por peça, e se você quisesse mover, daria um trabalhão gigantesco. Também naquela época o Canva não tinha degradê, naquela época o Canva não tinha diversas outras funcionalidades que hoje tem, que facilitam e muito a você criar as peças, começando ali pelo próprio Canva, tá? Então eu diria que o Canva já deixou de ser iniciante para sua, pra sua eu diria que o Canva deixou de ser iniciante e passou a ser mais intermediário, tá? Ele é uma ferramenta já mais intermediária. Então, você pode começar pelo Canva, que ele é bem intuitivo, já tem diversas fontes já disponíveis no próprio Canva, você pode utilizar pelo navegador e também pelo aplicativo, tá? Tem diversos templates que você pode utilizar lá também para estudar, tá? Depois a gente vai chegar nessa parte também. E aí você consegue ver como aplicar os conceitos do design que você já estudou. E aí você consegue criar bons designs começando pelo Canva, beleza? Então, basicamente isso. Entenda sobre os conceitos do design gráfico. Comece pelo Canva, que é uma ferramenta 100% gratuita, tá? A única coisa que você tem opções lá de você precisa ser premium para utilizar diversos elementos, imagens, mas você sendo usuário free, né, usuário ali gratuito, você consegue sim utilizar diversas imagens gratuitas que tem lá disponível, diversos ícones e tudo mais, tá? E aí é bem mais tranquilo para você utilizar. E aí, o que é que acontece? Depois disso, você precisa ter agora o segundo ponto, né, do nosso tema aqui, que é a sua organização. Exatamente. A sua organização, ela vai definir se você vai ser um bom profissional ou não. Como assim, Davis? A organização vai definir isso? Sim, vai definir. Porque é com a organização que você vai colocar prazos e metas para você bater, tanto na parte da criação dos conteúdos para os seus clientes, quanto também na sua melhoria, na sua evolução profissional, tá? Então você precisa ter organização. Então, a organização principal é a organização de tempo, tá? Não sei se você é maior de idade, se você está estudando, se você já trabalha. Então você precisa entender qual é o seu limite, quanto tempo disponível no seu dia a dia que você pode utilizar para estudar e para praticar os conceitos, praticar aí o design gráfico pelo celular.
Então vamos supor que você seja um estudante, então você estuda ali pelo horário da manhã, então você tem mais ou menos ali um pouco da tarde, né, para poder estudar. Então vamos colocar aí 2 horas em média por dia, você tem disponível no seu dia a dia, independente se você estuda pela manhã ou se você estuda pela tarde. Ah, Davidson, mas eu estudo integral. Eu entro pela manhã e só saio à noite da escola. Como é que eu posso estudar? E aí a gente pode reduzir esse horário aí de 2 horas, a gente pode reduzir para 30 minutos ou 1 hora, tá? Se for 1 hora, é excelente. Se for 30 minutos, também dá para você começar um design gráfico com esse tempo disponível também, tá? Então, vamos supor que você tem 1 hora ali disponível no seu dia a dia. O que é que você vai fazer nessas 1 hora? Você vai separar metade do tempo para você estudar e metade do tempo para você praticar, exatamente dessa forma. Metade para você praticar e metade para você estudar. Então, 30 minutos ali de estudo e 30 minutos de prática no Canva, tá? Ah, Davidson, mas 30 minutos não dá para nada, 30 minutos só dá para assistir um vídeo. Beleza, tudo bem. Não tem problema nenhum. Você não precisa em 30 minutos ter que assistir 10 vídeos. Até porque quanto menos vídeo você assistir no começo e quanto mais você praticar, melhor vai ser. Porque quando você está iniciando agora no design gráfico, você tende a não conseguir compreender muito bem as coisas, tá? Então a gente fala diversos conceitos ali do design que para você entender é só com o tempo. Conforme você vai escutando, conforme você vai observando, aquilo já vai se tornar comum. Então, no começo, se você assistir muitos vídeos um atrás do outro, sem praticar, sem começar a entender de fato o que aquele vídeo quer te passar de conhecimento, você vai acabar se frustrando ainda mais, porque você vai achar que aquilo não é para você, que aquilo ali é muito difícil, que aquilo ali você não vai conseguir progredir. E de fato, se você de fato assistir muitos conteúdos, você não vai conseguir absorver nada, você não vai conseguir praticar absolutamente nada. Isso faz com que você desanime. Agora, se você tem ali um tempo, mesmo que a aula ali que você esteja assistindo seja 20 minutos, beleza, pega esses 20 minutos, assiste essa aula e os outros 40 minutos você passa praticando lá no Canva. Simplesmente isso. Ah, Davis, mas eu não sei o que praticar. Só mexe no Canva. Se você ainda não conhece a plataforma do Canva, procura também algum vídeo do Canva, mas eu não recomendo que você assista vídeos do Canva logo do início, tá? Entende logo o conceito. Depois que você entender o conceito, você pode partir para o estudo híbrido, tanto de conceito, né, quanto da ferramenta em si, que é o próprio Canva, tá? Mas o Canva em si, ele é tão intuitivo que somente de você observar ali as coisas, você já consegue praticar tranquilamente, tá? O Canva, ele é muito simples de utilizar, ele é bem tranquilo mesmo. Então, o tempo que você tem disponível, você pode utilizar 50% para você estudar e 50% para você praticar, beleza? Agora, a questão do tempo de você criar, do tempo da sua organização em si como profissional para atender os clientes, para entregar os seus materiais, para você ter uma organização ali de tempo. Como que você organiza esse tempo agora da parte do trabalho em si? Então, passando aqui, vamos supor que você já entendeu sobre o Canva, vamos supor que você já entendeu todos os conceitos do design gráfico, então você já consegue criar boas peças. Agora, como que eu vou utilizar o meu tempo disponível agora para trabalhar, né, para conseguir uma renda ali, mesmo tendo esse tempo curto? Então vamos supor, detalhe, vamos supor ali que você tenha as mesmas 1 hora, né? Vamos utilizar esse tempo aqui disponível. Digamos que você tem 1 hora ali para você estudar, normal do seu dia a dia, né? Para você estudar e para você praticar. E aí, como você já estudou bastante, já entendeu sobre os conceitos, você praticou bastante, entendeu como que o Canva funciona e como você faz os designs, você pode utilizar essa hora para criar os projetos dos seus clientes. Mas calma, calma. No começo, essa 1 hora não vai ser o suficiente para você criar um bom projeto, tá? Geralmente ali, quando você está iniciando, demora um pouco mais, tá? Pode demorar menos também, tá? Tranquilo. Não é regra isso que você vai demorar mais de 1 hora. Dependendo do seu aprendizado, você pode fazer até em menos tempo do que isso. Ok, eu entendi agora. Então, como é que eu faço agora a organização do meu tempo? Então, vamos supor que você demore 3 horas ali para estar criando um design, tá? Você tem 1 hora disponível, então logo você precisaria de 3 dias para você estar criando uma única peça de design, tá? Então, vamos supor nesse cenário aqui. E aí, o que, que você vai falar para o cliente? Você vai falar para o cliente que termine em um dia? Você vai falar para o cliente que termine em 2 dias? Não, você vai falar para o cliente que termina mais ou menos em 4 dias para criar aquela peça, sendo que você terminaria em 3 dias, tá? Isso é só um exemplo, tá? Então, você teria um dia ainda de margem de erro ali, caso ocorresse algum problema, caso
acontecesse alguma urgência que você precisasse resolver, então você tem mais um dia. É dessa forma que você deve trabalhar na criação dos seus projetos, tá? Logo, obviamente, né? Isso é só um exemplo, você não vai demorar 3 dias ali para estar criando uma única peça, né? Se você estudou direitinho, se você aprender direitinho, você vai estar criando em muito menos tempo que isso. Então, basicamente, é só você adaptar o tempo que você cria a peça do seu cliente para o tempo de prazo de entrega que você vai enviar para ele. Eu sempre recomendo que você utilize 1 ou 2 dias, né? 1 ou 2 dias, ou geralmente no dia seguinte, tá? Se você já cria no mesmo dia, você coloca ali 2 dias. Se o cliente chega para você hoje pela manhã e fala, olha, preciso de uma peça aqui, quanto tempo você me entrega? Ah, eu consigo te entregar amanhã pela manhã. E aí o que você pode utilizar de argumento para fazer com que você, nossa, ele vai demorar muito tempo. Você pode utilizar uma estratégia que ele é muito boa de falar que já está fazendo aqui uns projetos pendentes de outros clientes e aí quando você terminar esses projetos pendentes, você já vai iniciar o projeto do seu cliente e aí você coloca esse tempo aí disponível para você tá criando o projeto do cliente, tá? Então, você pode utilizar dessa seguinte forma que funciona bastante. Então, vamos supor que o cliente está chegando em você e fala, olha, quanto tempo você demora para criar o meu projeto? Quanto tempo vai ficar pronto? Então, estou terminando aqui, finalizando os projetos de outros clientes, e assim que eu terminar, eu já dou início no seu projeto. Mas mais ou menos ali, amanhã pela manhã eu já consigo te entregar o projeto finalizado. Basicamente, dessa forma você já pode utilizar para argumentar para o seu cliente que você não fica um dia inteiro criando uma peça, né? Você faz ali em menos tempo, beleza? Então você já organizou ali o seu tempo, você já organizou ali a parte da prática e do estudo, você já organizou o tempo que você vai estar colocando de prazo para você entregar os seus projetos. Agora vamos falar de um outro fator muito interessante também, que é você ter ali um bom um bom atendimento, né? Que essa é a verdade. Um bom atendimento. Por quê? Porque você vai precisar de network, tá? O que seria network? Seria basicamente contatos que você tem ali com outras pessoas, tá? Contratos com outros profissionais. E aí, o que é que você vai fazer? Com esses contatos, você abre mais possibilidades para ter novos clientes, tá? Então, como é que você faz network? Basicamente, quando você está iniciando agora, o network mais fácil, né, e de você fazer é o network da própria família, né? Você fala para sua família que está começando a criar um novo projeto, né? Está começando aí uma nova carreira, né, de estudo e tal. E aí, obviamente, né, que a sua família, 99% das vezes vai querer te ajudar. Então, você falando para eles divulgarem, né, que você está criando ali projetos, que você cria design gráfico, que você consegue atender ali os clientes, você pode falar para eles que eles já vão querer te divulgar, já vão querer falar que você faz esses tipos de serviços, tá? De uma forma bem comum, geralmente, né, é quando você utiliza aniversário, né? Você pode fazer ali um convite de aniversário, bem tranquilo ali para você fazer, e aí já divulga o seu serviço. Olha, ficou bonitinho demais. Quem foi que fez? Ah, quem foi que fez foi meu irmão, quem foi que fez foi meu filho, entendeu? Então, essa forma, você já vai começando a criando um network ali, já vai começar a expandir a sua área de atuação com outras pessoas da sua rua, da sua cidade, dos seus familiares. Isso você vai começar a expandir a sua rede de contatos, tá? Mas apenas isso não, às vezes não é o suficiente, tá? Você fazendo apenas isso, contando com os familiares, não vai ser o suficiente. E aí, como é que você faz agora? Você pode utilizar a estratégia que você vai atrás dos clientes, você vai buscar clientes, tá? Você pode oferecer o serviço gratuitamente para para fazer com que o cliente te indique para outras pessoas caso tenha necessidade de criar projetos também com você. Então você iria fazer trabalhos gratuitamente, tá? Mas calma lá, você vai entender melhor sobre isso. Pode fazer trabalhos gratuitamente para melhorar ainda mais, não só a sua questão da prática, né, que você vai estar utilizando ali os conceitos ainda para criar os seus projetos, mas também para expandir a sua rede de contatos, para expandir ali o seu network, tá? E obviamente, né, se aquele cliente que você vai estar abordando for um cliente que tem condições, a partir do momento que ele vê que o seu trabalho é um bom trabalho, que você fez uma boa peça ali de design para a empresa dele, ele vai querer te contratar. Ele vai querer te contratar, tá bom? Ele vai querer fazer com que você tenha mais serviços ali
criando para a empresa dele, porque ele gostou, ele viu que você cria bem, que você faz bons projetos ali, então ele tende a ter a necessidade de criar, de ter mais projetos assim. Claro, obviamente, se o cliente tiver condições, tá? Não vai adiantar você ir atrás de um cliente que ele não tenha condição de fazer mais serviços, né, pagando para você, e você querer que ele pague de alguma forma a mais do que a indicação, tá? Então, nesse caso, esse cliente ele vai te indicar a forma de pagamento deles, tá bom? Beleza, eu entendi agora o network. Agora vou entender, você vai precisar entender também sobre fidelização de cliente, porque não adianta nada você ter um network, ter um cliente novo chegando ali e você não fidelizar aquele cliente, você não ter mais trabalhos, mais serviços para fazer para aquele cliente. E aí você vai sempre ficar precisando de mais e mais e mais e mais clientes. É muito melhor você ter um cliente que ele vem de forma recorrente do que você ter que ir buscar um novo cliente, tá? Por quê, Davis? Porque basicamente toda vez que você vai criar um projeto para um cliente, ele tem a própria identidade visual dele, ele tem o próprio estilo de criação, ele tem um próprio combinação de cores ali da empresa, ele tem a própria comunicação da empresa em si. E toda vez que você vai procurar um novo cliente, você vai ter que entender o novo conceito ali daquele cliente. Então é muito mais fácil você trabalhar com um cliente que você já fez um projeto antes, que o cliente já aprovou, então você já consegue entender como que é aquele gosto do cliente, como que aquele cliente precisa das peças para a empresa dele, do que você ter que aprender tudo novamente de um outro cliente, sabe? Então, fidelização de cliente é muito importante. Como que você faz essa fidelização de cliente? Você tem uma boa comunicação, você ser respeitoso, você cumprir os prazos, né, que você estabeleceu. Por isso que é muito importante você ter aquela organização de tempo que a gente já conversou aqui. Você ter ali uma boa forma de comunicação com o cliente, tá? Você entregar mais do que o esperado, que a gente chama de over delivery, que é basicamente você entregar mais do que foi acordado. Então vamos supor que aquele cliente que você fez ali, ele contratou você para criar 3 peças de design, né? Para a empresa dele. E aí você cria essas 3 peças de design, porém você envia um tipo de cartão de visitas para ele, uma arte de cartão de visitas para ele. Ou seja, não estava isso acordado ali na parte da negociação. O acordo era você criar 3 projetos, 3 peças para aquele cliente, mas você entregou essas 3 peças no prazo certinho, tudo certinho, e ainda entregou a mais. Você entregou ali um cartão de visitas para ele. Isso para ele vai ser algo muito recompensador, algo que ele não esperava. Isso vai criar naquele cliente um vínculo com você de, como é que eu posso dizer? Um vínculo de como se ele te devesse agora, sabe? Porque você entregou mais do que ele. E quando você entrega mais, cria aquela sensação de você estar devendo para aquela pessoa, tá? Não estou falando de dever de dinheiro, não, tá? Estamos falando aqui de dever pelo fato de você entregar mais do que foi acordado, beleza? Então, dessa forma, você consegue fidelizar os clientes e fazer com que eles voltem de forma recorrente, tá? Mas, dependendo do cliente ali, você só vai poder fazer um tipo de serviço em si. Você não vai conseguir criar outros tipos de serviço de forma recorrente, como, por exemplo, o cardápio. O cardápio você vai criar uma vez só e pronto. Você não vai criar o cardápio para o cliente a cada 3 dias. Não faz sentido nenhum, certo? Então, nesses casos, o que é que você pode fazer para fidelizar o cliente, para fazer mais projetos para aquele cliente? É você entregar outros tipos de serviços que aquela empresa precisa. Posts para as redes sociais, cartões de visitas, plaquinha de Pix, coisas desse tipo assim, que vai fazer com que o cliente continue fazendo serviços com você, tá? Então, basicamente, é você encontrar outros serviços que você pode prestar além do que foi acordado com o cliente inicialmente, tá? Então vamos agora para o próximo ponto, que é justamente essa questão de você oferecer diversos tipos de serviços para um mesmo cliente, tá? Então eu recomendo que sempre que você comece ali a criar posts para as redes sociais, que é uma facilidade maior para você criar. Mas o que você não se limite apenas a posts para as redes sociais, você pode começar a criar cartões de visitas, como a gente já mencionou, você pode começar também a criar cardápios para os clientes, você pode começar a criar outros tipos de serviços para aquele mesmo cliente, tá? Então, essa parte da criação em si do design, ela não se limita apenas de post para as redes sociais, tá? Você pode criar outros serviços também para aquele mesmo cliente. Só que tem um detalhe, muitas vezes, para uma peça ficar bonita, você precisa de uma boa foto. E muitas vezes o cliente, ele não tem orçamento ali para contratar um fotógrafo profissional. Muitas vezes também ele não tem nem tempo para tirar as próprias fotos.
Então, o que eu recomendo também que você inicie a criar um projeto, né, um plano ali de orçamento para você ir até o cliente, se tiver disponibilidade, obviamente se o cliente for da sua cidade, da sua rua, da sua região, para que você se desloque até o local do cliente, tire as fotos ali dos produtos dele para estar colocando nos seus projetos, tá? Então, que você também comece a criar um serviço de tirar fotos, tá? É um serviço muito bom, é um serviço bem tranquilo. Ah, Davidson, eu não sei tirar foto. Meu amigo, é o básico, você só precisa saber do básico, que é iluminação, posicionamento e contraste. Basicamente isso. Ah, Davidson, eu não sei. YouTube. Você está assistindo esse vídeo no YouTube e no YouTube você vai conseguir se aprofundar ainda mais nessa questão também de fotografia, tá? Um outro serviço também que você pode prestar, e eu indico que você preste agora em 2026, é o serviço de edição e de gravação de vídeo, tá? Ah, Davidson, eu não sei editar vídeo, é muito complicado, não sei fazer isso. Não precisa saber de nada, é só fazer cortes simples no vídeo, é uma edição simples. Também tem no YouTube aqui diversos vídeos ensinando a como fazer edições simples pelo próprio celular. Simplesmente isso. Não é um bicho de sete cabeças. Eu sei que vai ter mais coisas para você poder aprender nesse curto tempo aí, dependendo do seu horário disponível no seu dia a dia. Eu sei que vai ter muitas coisas para aprender, mas é melhor que você esteja disposto a começar agora, esteja disposto a aprender essas novas funções também para você oferecer um serviço mais completo para o seu cliente. Então vamos supor ali que o cliente ele contratou você para criar duas peças. E aí você pede os produtos do cliente. Cliente, me passa lá aquela foto daquela pizza, me passa lá a foto daquele hambúrguer. Aí o cliente fala, eu não tenho. E aí? O que é que você vai fazer? Né? O cliente, eu não tenho. E eu não tenho como contratar alguém para ir. Eu não tenho como contratar alguém para tirar essas fotos. Aí, você vai perder o cliente? Não. Se o cliente for da sua região, for próximo aí a você, você não tem problema. Eu vou aí, me fala um horário bom para a gente tirar essas fotos, e eu vou aí e a gente tira essas fotos sem problema nenhum, sem nenhum custo adicional, sem nada do tipo. Entendeu? Então, basicamente dessa forma, você já consegue entender que não é tão complicado assim. Basta você ter tudo que a gente já falou aqui nesse vídeo, que é você ter organização, que é você entender os conceitos do design gráfico, que é você entender ali o que você pode oferecer para o seu cliente, o que você pode melhorar nessa sua questão também de fazer um network, tá? Para você ter ali mais possibilidades para, ter novos clientes, tá? Para você fidelizar os seus clientes, que você ainda já tem. E outro detalhe também, acho muito importante, é você, além de tudo isso que a gente mencionou, é você estar disposto a investir o ganho que você vai ter nesse serviço, tá? Como assim? Porque quando você começa a ganhar um dinheiro, principalmente logo no início, começar a ganhar dinheiro com design gráfico, no início você pode pensar assim, poxa, eu ganhei agora meus R$ 50, vou torrar tudo aqui no rodízio, vou torrar tudo aqui na pizzaria e pronto, depois eu ganho mais e calma, tá? Calma. Começa a pensar de uma forma diferente. E esse valor que você ganhou não é apenas seu, é para você melhorar, é para você evoluir. Então vamos supor que você ganhou ali seus primeiros R$ 50. Eu recomendo que você guarde ali pelo menos 30% para você reinvestir no seu negócio, né? Na sua empresa, digamos assim. Como assim? Se você, vamos colocar aqui R$ 100 para ficar mais fácil de calcular. Então, R$ 100, 30% é R$ 30. Então, R$ 70, e é o que sobra, você pode gastar, você pode fazer o que você quiser, mas esses R$ 30 você vai utilizar para reinvestir, para você melhorar a sua questão dos seus serviços, tá? Então, vamos supor que você está fazendo esse serviço, que é gravação, edição de vídeo e tirar foto. Tudo isso vai precisar de uma boa câmera, certo? Então, se o seu celular não tiver uma boa câmera, ou você não tiver uma boa câmera para estar fazendo, tirar foto, para estar gravando esses vídeos, você pode juntar esses R$ 30 aí que você ganhou, e aí você juntando, você vai conseguir comprar um equipamento melhor, seja um celular melhor, tá? Seja uma câmera aí simples para você tirar foto também, gravar os vídeos, seja qual for o seu investimento, tá? Que você separe ali pelo menos 30% para que você consiga melhorar o seu
melhorar o seu produto, né, o seu serviço. Então, coisas também como o microfone, caso você queira gravar um vídeo específico, né? E aí você tem que ficar distante da câmera, então investir também em um bom microfone. Se o seu celular não for um celular muito bom, você junta esse investimento para estar comprando um dispositivo melhor, um dispositivo que vai fazer com que você crie projetos mais rápidos, que fazer com que você tire boas fotos, fotos melhores, que você grave melhor, tá? Então você tem que investir um pouco, né, uma parte desse valor para que você tenha uma melhoria constante, tá bom? Mas, Davis, eu entendi agora que eu preciso investir, mas tem alguma dica sobre como não gastar com besteira? Tem. Simplesmente é uma coisa que eu utilizo para mim até hoje, que é algo que tipo isso, vamos lá, vamos supor que eu queira comprar alguma coisa, certo? E aí eu tenho que analisar o nível de urgência que eu tenho que comprar aquela coisa, né, aquele produto. Se aquele produto ele vai me ajudar a melhorar a minha carreira, né? E se aquele produto eu posso viver sem. Então vamos supor que eu estou aqui num design gráfico, né? E eu quero comprar um patinete. Quero comprar um patinete. É um desejo meu, eu quero comprar um patinete. Tá. Aí vocês perguntam, esse patinete, ele vai te ajudar em alguma coisa na tua profissão? Bom, dependendo ali, você pode até gravar um pouco com patinete. Eu acho difícil, né, gravar vídeo com patinete, mas não vai ajudar tanto, né? Esse patinete, você consegue viver sem ele? Eu consigo viver sem um patinete. Consegui viver até hoje, então por que não conseguiria viver mais sem um patinete? Então, e qual o nível de urgência do patinete? Nenhum. Eu posso comprar hoje ou eu posso comprar daqui a 10 anos. Não tem nenhum nível de urgência para eu comprar esse patinete. Então, esse produto em si, ele não é um produto útil para você. Então, você pode não comprar esse produto especificamente, tá? Então, vamos colocar aqui um exemplo de alguma comida que você queira comer. Ah, eu quero comer uma pizza nesse final de semana. Beleza, você vai lá, pode comer uma pizza nesse final de semana. Aí você come uma pizza no domingo. Ah, eu quero comer outra pizza na segunda-feira. Peraí, você já comeu no domingo, quer comer na segunda-feira também? Ah, mas eu tenho dinheiro, posso comprar alguma coisa? Pode, sim, de fato, mas não tem necessidade. Não seria melhor você investir esse valor que você iria gastar numa outra pizza para estar melhorando o seu equipamento, ou até mesmo criando outras coisas ali, comprando outras coisas mais eficientes para você, para sua vida, para sua saúde, né? Comprando ali algo que de fato vá te ajudar, né? Seja fisicamente ou mentalmente, como por exemplo, vou comprar, ao invés de comprar pizza, eu vou juntar para comprar uma bicicleta para sair pedalando por aí, para sair me movendo, me exercitando, porque aí eu vou estar exercitando as minhas funções, né, de forma física, de forma mental, então isso sim vai te ajudar, sabe? Isso sim vai te ajudar, em diferença ali de algo que não iria te ajudar, como por exemplo a pizza todo dia, sabe? Davis, quer dizer que você está dizendo que não é para eu comprar pizza? Não, eu estou dizendo que é para você não comprar pizza todo dia, né? Porque é para você não comprar pizza assim, toda vez que bater o desejo. Porque simplesmente você comprando tudo que vai batendo o desejo, você vai acabar não investindo o valor que você vai estar ganhando no design, você vai ficar mais frustrado porque você acha que não vai estar ganhando nada, que você não tem dinheiro nenhum para estar comprando as suas coisas, e isso vai acabar mais te frustrando do que te motivando a continuar nessa profissão, tá? Então, isso daqui, tudo que a gente falou aqui nesse vídeo, é justamente para que você tenha um início agora em 2026 na profissão de design gráfico, utilizando apenas o celular, mas que não seja apenas o início, seja um início que você continue evoluindo nessa profissão, tá? Então, dessa forma, você já começa a criar bons projetos, você já começa a ter ali um bom desenvolvimento profissional, né, para que você consiga ali estar evoluindo na carreira, tá? E aí você vai conseguir ter mais e mais opções para você estar evoluindo, tanto de forma pessoal como de forma profissional também, tá? Então, é isso. Isso são as dicas que eu tenho aqui para passar para vocês, né? Que está começando agora, que quer começar agora um design gráfico e não sabe como fazer isso, tá? Então, se você curtiu, já se inscreve aqui que a gente sempre fala de design gráfico aqui nesse canal, exclusivamente utilizando apenas o seu celular.